Olá pessoal, hoje damos início a uma série de vídeos dedicados à avaliação de luminárias para iluminação pública. Eu sou o Cássio. E eu sou o Augusto. Juntos atuamos no setor de iluminação há mais de 15 anos. Vamos falar sobre os relatórios de ensaios de luminárias e como analisá-los, como compreender e como vocês podem usar essas informações na hora de avaliar as luminárias recebidas. É fundamental que façamos a correta interpretação de um relatório de ensaios, porque é nele que nós temos todas as informações se um produto atende ou não aos requisitos mínimos de eficiência e de segurança. Vamos falar sobre as principais seções do relatório, as especificações técnicas conforme portaria do Inmetro e de como interpretar os resultados dos ensaios. Além disso, vamos trazer algumas ações que podem te ajudar a evitar a aquisição de produtos não adequados. O primeiro ponto é que, para que esse relatório seja válido para a certificação da luminária, ele precisa ser feito por um relatório acreditado. Como que identificamos isso? Pelo selo de acreditação. No relatório aqui do Labelo, nós podemos identificar que todas as primeiras páginas terão esse selinho que indica que nós somos acreditados para este documento normativo que está sendo avaliado, e também a frase abaixo que vai indicar também qual é o nosso código, que vocês podem utilizá-lo para verificar o nosso escopo diretamente no site do Inmetro. Na sequência, temos que garantir que a data na qual esse ensaio foi realizado está dentro do período de certificação da luminária LED. Esse período de certificação é de 4 anos. E dentro desse período de certificação são realizados 4 tipos de ensaio. O primeiro, a certificação inicial, o primeiro ano onde ele ganha esse certificado. O ensaio de manutenção de ano 1, que chamamos, que é 1 ano após a certificação, certos ensaios devem ser reavaliados. 2 anos, o ensaio de ano 2, 3 anos, o ensaio de ano 3. Seguindo a mesma lógica, onde alguns ensaios são feitos separadamente para cada um desses tipos de anos. Aqui então nós temos a tabela sumário dos ensaios, que indica basicamente o resumo dos resultados obtidos para cada um dos itens normativos. Esses são os itens da portaria do Inmetro, então esses são os requisitos compulsórios. Todos eles devem ser atendidos para que esse produto esteja então certificado e apto para uso no campo. Logo abaixo, nós temos, nos casos onde forem contratados, claro, nós temos a tabela dos critérios do selo Procel. Os critérios do selo Procel são voluntários, ou seja, não precisa estar atendendo todos esses requisitos para que o produto possa ser comercializado pelo Inmetro. Mas, lembrando que ele não poderia ostentar o selo Procel, somente a etiqueta ENSE. E aqui eu trago a diferença entre os dois. A etiqueta ENSE é essa etiquetinha, onde nós temos a classificação de eficiência energética, a potência, a eficiência e a vida nominal para as luminárias LED. Essa etiqueta é um modelo específico para luminárias LED, claro que outros produtos terão etiquetas diferentes. E vale lembrar que o Procel indicado aqui embaixo na etiqueta ENSE não significa que esse produto tem o selo Procel. O selo Procel é esse outro símbolo com uma gravatinha que nós chamamos aqui vermelha, que indica assim que esse produto possui o selo Procel e é um produto mais eficiente de acordo com os critérios determinados pelo Procel. Iniciando a parte de ensaios do relatório, o primeiro deles é de potência. E similar aos demais ensaios do regulamento, onde alguns deles também fazem a avaliação com relação aos valores nominais, aqueles declarados pelo fabricante, seja na etiqueta ou seja no manual, potência é um deles, né? Então nós vamos avaliar com relação ao valor nominal, aquele declarado pelo fabricante, se o valor medido aqui dentro de um laboratório está de acordo com os requisitos de ENSE e de Procel. Claro que depende se o fornecedor busca atender o Procel ou somente os requisitos da regulamentação para certificar esse produto. Então, a diferença que nós temos aqui é que o Procel faz as avaliações tanto para mais quanto para menos do valor declarado pelo fabricante. Já a etiqueta ENSE, ela só faz a avaliação acima. Então, como a gente pode observar nesse caso,
os limites para ENSE são só acima, só a 165 watts com relação ao valor nominal declarado de 150. Já para o Procel, nós temos também o limite mínimo de 135. Nesse caso do exemplo, com esses valores medidos, eles estão dentro do limite máximo de ENSE e dentro dos limites mínimo e máximo de Procel. Logo, esse produto estaria atendendo tanto o ENSE quanto os requisitos do selo Procel. Na sequência também vemos o ensaio de fator de potência, de tensão e corrente de saída, de corrente de alimentação e de distorção harmônica de corrente. Todos esses ensaios seguem o mesmo padrão que eu comentei antes no ensaio de potência, onde nós temos todas as avaliações basicamente com relação aos valores nominais declarados pelo fabricante. Já no ensaio de eficiência energética, nós temos uma relação entre os valores medidos de fluxo luminoso e de potência. Para cada uma das luminárias, aqui são ensaiadas 3 luminárias dentro desse ensaio. Então, o valor do fluxo luminoso dividido pela potência nos dá a eficiência energética, que é a medida em lumens por watt. Dentro desses valores, nós temos o requisito de etiqueta ENSE, que são 2. Nós temos os mínimos da tabela, lá declarados dentro da portaria, que nos dá aquele limite mínimo de classe A, classe B, C, D, aquelas letrinhas que aparecem dentro da etiqueta ENSE, bem como os limites de 90% do valor declarado pelo fabricante, ou seja, 10% abaixo daquela declaração. Aqui a gente pode ver no quadrado amarelo que, nesse exemplo, nós temos 156 lumens por watt. A tolerância, então, é maior do que aquela mínima da tabela para a classe A, então se usa somente o requisito de 90%, ou seja, 140,4 lumens por watt nesse caso. E para a parte do selo Procel, ele é fixo, 110 lumens por watt para qualquer potência de produto, para qualquer classe, sempre será 110 lumens por watt esse atendimento. Logo acima aqui, então, tem a média da eficiência desses valores que foram medidos aqui em laboratório, e é essa média que a gente faz a comparação dentro desses limites mínimos e verifica se está dentro dos requisitos, está conforme ou não com a ENSE ou com o Procel. Falando sobre temperatura de cor e índice de reprodução de cor, que vocês vão encontrar as referências falando em TCC e IRC normalmente, nós temos para a parte de TCC um valor declarado pelo fabricante. E esse valor, como vocês podem ver nessa tabela, cada um deles vai ter seu limite mínimo e seu limite máximo. E da mesma forma que todos os outros itens que a gente comentou antes, eles serão avaliados dentro desses limites. Ele tem um requisito um pouquinho diferente do Procel, que o limite maior seria de um TCC declarado de 5.000 K. Já a portaria prevê um limite maior, até 6.500. E para a parte do IRC, somente deve atender o requisito mínimo de 70. Então, atingir maior do que isso, está conforme. Não é necessário uma declaração, mas caso o cliente declare, também estará indicado aqui nesse círculo amarelo. Com relação à classificação fotométrica, que ele é o mesmo ensaio onde nós adquirimos o valor de fluxo luminoso de cada luminária, também nós temos a distribuição dessas luminárias. E essas distribuições são vários dados elencados aqui, mas o essencial para a gente fazer essa avaliação está nesses 2 retângulos. O retângulo amarelo, que indica aquela declaração do cliente para cada uma das distribuições. Então, nesse exemplo, nós temos uma luminária tipo 2, média e limitada, que é o mais comum de encontrar no mercado hoje. E no retângulo vermelho, cada uma das 3 luminárias medidas desse mesmo modelo, com suas respectivas classificações. O requisito da portaria é que pelo menos 2 dessas 3 amostras estejam idênticas àquele declarado pelo fabricante. Então, neste exemplo que tenho aqui, todas as 3 estão idênticas ao valor declarado pelo fabricante. Então, está atendendo o requisito da portaria. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui também a declaração do fabricante como tipo 2 média ilimitada,
mas uma das 3 luminárias foi medida e classificada como tipo 1 e curta. Logo, segue atendendo os requisitos da portaria. Apesar de uma delas não estar atendendo, o requisito é que 2 atendam. Então, nesse caso, sim, está de acordo com o requisito da portaria mesmo assim. A diferença que vem é nesse terceiro exemplo, onde nós temos 2 luminárias com uma diferença em relação ao valor declarado pelo fabricante. Então, apesar de 2 delas serem tipo 2, 2 serem média, elas não estão atendendo, porque em uma amostra diferente da outra é que aconteceu essa divergência. Então, a relação tem que ser: a amostra é tipo 2 média limitada, a amostra 1, conforme; a amostra 2, tipo 1 média limitada, não está atendendo porque ela é tipo 1; e a amostra 3, tipo 2 curta e limitada. Essa terceira amostra não está atendendo porque é curta. Então, nesse caso, nós temos 2 amostras fora do requisito normativo e sim, ela não está atendendo esse requisito, está reprovada. O fluxo luminoso, como comentei antes já na parte de eficiência energética, né, a medição feita em gonifotômetro também, a particularidade dele é que ele não é avaliado no requisito da etiqueta ENSE, somente em Procel. E no Procel nós temos ali o requisito de 95% do valor declarado pelo fabricante. Então, por consequência, esse é um item de ensaio voluntário, opcional. Então, desde que o fabricante não declara esse produto como Procel, não tem requisito nenhum para que ele tenha esse atendimento aqui com relação ao valor declarado. O ensaio de manutenção de fluxo luminoso, ele é um ensaio que normalmente vocês vão encontrar como referência sobre a vida da luminária. E é um ensaio que faz a projeção dessa vida com relação à depreciação do fluxo luminoso ou o fluxo luminoso que ela mantém depois de X horas, né? Então, o requisito da portaria é que após 50.000 horas, a luminária mantenha um fluxo luminoso maior do que 70%. Esse é o requisito básico, fundamental, mínimo dela. Mas, claro, existem declarações, existem diferentes formas de analisar esse ensaio. Começando então, esse ensaio ele é na luminária em comparação com aquele ensaio realizado no LED, no componente LED. Então aqui, como entrada desse requisito de ensaio, nós temos o relatório de LM80, que é a norma na qual o LED, componente LED, foi ensaiado. E esse componente passa por ensaios por uma determinada vida, de 17.000 horas neste exemplo, e por certas temperaturas. E nesse caso as temperaturas foram de 55, 85 e 105 graus. Esse LED também é testado em uma determinada corrente circulando por ele, é envelhecido em uma determinada corrente, e essa corrente aqui, no exemplo, de 1.000 mA ou 1 A. A projeção máxima que nos permite esse relatório de LM80 de 17.000 horas é 102.000 horas. Então ele é um cálculo de extrapolação previsto na ATM21, que é uma outra norma que vai nos dar esses valores, esses cálculos e a forma de extrapolar esses números. Na sequência, então, nós temos os dados de TM21, que são os dados que nós medimos aqui no laboratório sobre a luminária. E nessa luminária que estamos exemplificando, nós temos as medições feitas no LED, de média de 100,3 graus Celsius, uma corrente média de 423 mA e estamos querendo atender L70, que é o requisito mínimo da portaria. Então, para efeitos de exemplo, o que nós avaliamos aqui? Primeiro, esse quadrado vermelho de 100,3 graus deve estar compreendido dentre essas temperaturas de ensaio de LM80. Ou seja, ele é menor que 105 graus, perfeito, primeiro requisito atendido. O segundo requisito, a corrente medida no LED, na luminária, instalado na luminária, de 423 mA, que nesse quadrado amarelo, deve ser menor que a corrente de LM80, que nesse caso, 1.000 mA. Segundo requisito atendido. E o último requisito é que nós vamos avaliar se, em 50.000 horas, a manutenção
foi atendida, de 70%. Que nesse caso do exemplo, todos os cálculos nos passaram um valor médio de 94,83%. Ou seja, essa luminária é bem superior. Após 50 mil horas, ela vai depreciar cerca de menos de 6% do seu fluxo. Então, está de acordo com os requisitos da portaria. O segundo ponto que avaliamos é com relação ao L70 reportado. Então, o que acontece? Dentro da LM80 nós temos aquela tolerância máxima de extrapolação, que foi de 102 mil horas para esse exemplo. Então, os cálculos indicam que, sim, ela atende essas 102 mil horas. E esse valor aqui é que nós temos que confrontar com aquilo que o fabricante declara, né? Isso não é um requisito da portaria, ela não avalia a declaração do fabricante, mas geralmente o fabricante faz essa declaração, não é um requisito de marcação que ele faça essa declaração, então é bom nós avaliarmos. Aqui no exemplo estou dando como o fabricante declarou 50 mil horas L70, aquele mínimo que é solicitado pela portaria. E nesse caso, sim, está dando muito superior, certo? Então, chegamos à conclusão de que sim, essa luminária está atendendo todo o requisito normativo de manutenção de fluxo. O último requisito, o ensaio de eficiência da portaria, é de durabilidade do dispositivo de controle. Basicamente, é um ensaio de vida do driver. Ele é tomado como base, então, os valores de temperatura no qual esse driver está sujeito no interior da luminária. E de que forma é feito isso? O driver tem um ponto de carcaça que é declarado pelo fabricante de driver, ele é marcado no driver e nós chamamos de ponto TC. Ele vai estar identificado dessa forma mesmo, ponto TC na própria marcação do driver. E é esse o ponto do corpo do driver que em operação normal, por componentes internos, é nesse local que ele vai atingir a maior temperatura do corpo dele. E é ali que nós fazemos a medição então do ensaio. A luminária é sujeita a uma temperatura ambiente de 35 graus e com esse sensor colado no ponto TC do driver, nós acompanhamos e medimos até a estabilização. Nesse exemplo que nós trazemos, foi medida uma temperatura de 55,2 graus no ponto TC do driver. Como avaliamos isso? O driver tem aqui o mesmo requisito para manutenção de fluxo, é o requisito para durabilidade do driver, que é de 50 mil horas. De que forma nós fazemos essa análise, então? O fabricante tem que nos fornecer a curva de temperatura por vida do driver. E nesse caso eu fiz uma marcação aqui no gráfico para vocês entenderem um pouquinho. Nós marcamos então 50 mil horas e nós temos desse gráfico declarado para o driver uma temperatura associada. Nesse exemplo, temos uma temperatura ali em torno de 78 graus de limite máximo. Então, o fabricante do driver declara que esse produto atende a vida de 50 mil horas se a temperatura de carcaça dele, o TC, não passar de 78 graus. E é isso que é avaliado nesse ensaio. Então, nós temos uma temperatura de 55,2 medida contra uma temperatura máxima de 78. Esse requisito está sendo atendido. Não seria atendido se nós tivéssemos uma temperatura superior, obviamente. Outro requisito que nós temos sempre nos relatórios são as fotos. Por confidencialidade, não colocamos foto de nenhuma luminária física, né, para exemplificar, mas sim, temos fotos gerais das luminárias, das vistas dela, vista interna, vista superior, vista inferior, marcações, etiquetas, folhetos, os componentes internos críticos, que são os drivers, e o requisito da portaria é que toda luminária tenha um DPS, então também teria uma foto do DPS. Por fim, um relatório emitido por um laboratório tem que ter a assinatura de um signatário autorizado pelo laboratório. E relatórios comumente hoje são feitos em assinaturas digitais. Como que a gente valida que essa assinatura digital é válida? Como esse relatório é válido ou não? Essa é uma questão bem importante. E algumas formas a gente avaliar preliminarmente isso é que no próprio PDF, quando abrimos esse documento, vai ter uma indicação de que existe uma assinatura. Essa assinatura está aqui,
e tem uma indicação dizendo que essa assinatura apresenta problemas. É normal acontecer isso, né, a assinatura apresentar problemas, porque essa assinatura não está vinculada no computador que nós estamos abrindo esse documento. Ela vai estar válida naquele computador que fez a assinatura, né? Então essa indicação é normal, vai acontecer, não indica um problema. Ao fazer 2 cliques sobre a assinatura, abre um painel que está indicado aqui, onde podemos clicar em propriedades da assinatura, que vai abrir a seguinte janela. E nessa janela, nós vemos algumas observações. A validade da assinatura é desconhecida. Isso é normal, estou verificando no computador aqui dentro do laboratório, certo? Então é normal de acontecer, em qualquer PDF que a gente abrir, vai indicar, pode indicar essa informação, não é um problema. Mas, nós temos que nos atentar à notificação abaixo, aqui circulada em vermelho também, onde ela diz: os documentos não foram modificados após a aplicação da assinatura. Isso é muito importante. Por isso garante que o mesmo documento que foi assinado no laboratório, que saiu do laboratório, é o documento que está chegando para vocês. E uma coisa extremamente importante sobre a validade desses relatórios é que se um relatório for assinado digitalmente, ele tem que ser entregue de forma digital. Ele só tem validade de forma digital. Se alguém imprimir esse relatório e entregar para vocês em mãos, peçam uma cópia digital desse relatório, a cópia original desse relatório de formato digital. Porque é só ali que vocês vão conseguir avaliar a veracidade dele. Um relatório físico, ele só tem validade se ele tiver uma assinatura física. Então, é muito importante saber quais são os documentos que nós estamos lidando. Se ele está assinado digitalmente ou se ele está assinado fisicamente. Cada um vai ter sua própria validade. E na dúvida, é sempre importante que contatem o laboratório emissor desse relatório para verificar a veracidade dele, se houver qualquer dúvida, claramente. O Augusto abordou um pouco sobre como interpretar um relatório de desempenho de luminárias públicas e também trouxe um ponto importante sobre o recebimento de relatórios, seja ele no formato digital ou impresso. No recebimento desse produto, como saber que ele está certificado? Existem algumas formas e eu vou falar um pouco sobre elas. O primeiro é o ProdCert, onde as certificadoras realizam o registro dos produtos no sistema, gerando um número de certificado. O segundo é o registro de objeto, que após o produto ou a família terem um número de certificado, o fabricante já pode registrar no banco de dados do Inmetro. Falando então um pouquinho sobre o ProdCert. No caso de luminárias públicas LED, o ProdCert é alimentado pelas certificadoras e é o banco de dados que nós podemos consultar sobre o certificado emitido para o produto, onde temos as informações da família, modelos e até mesmo do laboratório no qual os ensaios foram realizados. Aqui eu trago um exemplo de um certificado, onde eu tenho a família e os modelos que compõem essa família. Abrindo esse certificado, a gente tem qual foi a certificadora que realizou esse processo. Aqui um ponto importante, a data de emissão e a data de validade desse certificado, qual foi o laboratório que realizou os ensaios e os relatórios emitidos para esse processo. Falando sobre o registro de objetos. Após o cadastro do produto no ProdCert e com o número de certificado em mãos, o fabricante já pode fazer o registro no banco de dados do Inmetro e esse número é então vinculado à ENSE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. E para fazer a consulta no site é bem simples. Ela pode ser feita diretamente pelo número de registro presente na ENSE ou utilizando o nome do produto ou o nome da empresa. Fazendo uma pesquisa por um número de registro no site, nós vamos ter acesso a algumas informações como, por exemplo, os dados do fabricante, o nome da família do produto, o número de certificado e um ponto bem importante, qual o status desse registro, se ele está ativo ou inativo. Se ele estiver inativo, este produto não pode ser comercializado. No Brasil, existem mais de 5.000 municípios, aproximadamente 18 milhões de pontos de iluminação. Hoje, a maior preocupação de quem está comprando é ter certeza de que o produto que está sendo instalado lá no parque de iluminação é o mesmo que foi certificado, ou seja, que estejam atendendo aos requisitos
normativos. E nesse cenário, nós temos alguns atores, como o Inmetro, que atua na vigilância de mercado compulsório, as associações através da vigilância voluntária e os laboratórios, realizando ensaios e dando suporte a esses organismos. No entanto, cabe lembrar aqui que no caso de iluminação pública, onde esses produtos não são encontrados nas prateleiras do comércio, é de extrema importância que os consumidores finais, prefeituras, concessionárias, entre outros, façam a inspeção de recebimento dos lotes recebidos, através de ensaios realizados em laboratórios de terceira parte acreditado. Dessa forma, é possível garantir o recebimento e a instalação do produto atendendo à legislação vigente. Só para você ter uma ideia, o artigo 39 da Lei 8.078 diz que não podem ser colocados no mercado produtos que não atendam às normas ou regulamentos vigentes. E a Lei 14.133 de 2021 dá suporte ao gestor para exigir o atendimento aos requisitos através de ensaios de inspeção de recebimento utilizando um laboratório acreditado. Isso reforça o quão importante é para as prefeituras utilizarem dessa ferramenta. E aqui eu trago um exemplo de uma prefeitura utilizando desse suporte, onde ela obriga que os ensaios sejam realizados em um laboratório de terceira parte acreditado pelo Inmetro, para a realização de ensaios de acordo com a Portaria 62 de 2022, onde este processo vai ser realizado, passando por algumas etapas até a emissão do relatório e a liberação para a instalação. Reforçando então, é necessário que se tenha um produto certificado, mas que também esteja alinhado a uma vigilância de mercado e inspeção de recebimento, pois somente dessa forma a gente vai poder garantir uma qualidade esperada dos produtos que serão instalados. Este é o nosso primeiro vídeo e esperamos ter proporcionado informações valiosas e esclarecedoras para que você possa avaliar um relatório de ensaio de luminárias. Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui e convidamos você a assistir os próximos vídeos. Até mais!